e com certeza você já ouviu. Vou caminhar em algumas coisas aqui, com certeza você já ouviu. Mas eu quero compartilhar algo com vocês a respeito da oração. Quando nós oramos, normalmente a nossa oração é para pedir algo ao Senhor. O tema da minha mensagem nesta noite é: pedi e recebereis. Isso é uma coisa que Jesus fala, né, num dos evangelhos: pedi e recebereis. E para isso, eu gostaria de ler o versículo que está no capítulo de João, livro de João, capítulo 15, versículo 16. Nós vamos ler na versão NVI, é uma versão que facilita o entendimento para nós. O texto diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Esse texto, ele está inserido dentro de um contexto que o pastor Marco Aurélio pregou há uns dias atrás a respeito da videira. Todo o texto de João 15, Jesus faz uma explanação, que ele é a videira, nós somos os ramos. E ele vai dizendo a respeito do fruto, né, que nós estamos inseridos na videira. Se estamos inseridos na videira, precisamos frutificar. E ele, no final dessa história toda que ele conta, e aí foi quando nós ouvimos a respeito da mensagem, Jesus chega aqui e ele fala o seguinte, ele está falando para nós: não foi vocês que me escolheram. Fui eu, Jesus, que escolhi vocês. Mas Jesus nos escolheu com um propósito. Deus não nos escolheu por nada, por um belo prazer, para, por exemplo, vir ao mundo a passeio. Não, Deus nos escolheu com um propósito. E o texto diz qual é esse propósito. Ele diz que nós devemos ir e dar fruto. E não é frutos. Ele diz que nós devemos dar fruto. E naquele dia, nós ouvimos a mensagem: que fruto é este que nós devemos dar? Fruto do Espírito Santo. Se nós somos os galhos que estamos presos na videira, a nossa vida precisa dar fruto do Espírito. E somente este fruto é que permanece. Que é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, fé. Então, é um branco. Isso é que precisa sair de nós. Mas muitas vezes nós achamos que estamos em Jesus, mas estamos dando fruto podre da carne. E aí a gente acha que está em Jesus. Mas ele diz assim: se nós estamos aí, nós estamos inseridos na videira, somos os galhos, Ele escolheu você, Ele escolheu a mim para que a gente dê fruto, e um fruto que permaneça. Mas ele ainda fala mais alguma coisa. Então, se você está aí nesse galho, você é esse galho, eu vou colocar para mim. Ele me escolheu para que eu possa ir e frutificar, um fruto que permaneça com um fim. E o fim é que o Pai, Deus, me conceda tudo o que eu pedir em nome dEle. Gente, isso é tremendo demais. Deus nos criou com um propósito de vida e Ele quer dar tudo o que eu pedir a Ele. Mas eu preciso estar na videira, porque tudo o que eu pedir para Ele, Ele irá me conceder. Isso é tremendo. Eu acho isso
maravilhoso. Este texto diz que Jesus nos escolheu, Ele me tirou das trevas, me trouxe para o seu reino, para que eu possa frutificar, o meu fruto permaneça e para que eu possa alcançar tudo o que eu pedir em nome de Jesus. E o meu primeiro ponto é pedir. É interessante que Jesus, Ele nos incentiva a pedir. Qual é a tua necessidade hoje? Jesus está dizendo assim para você: peça. Peça para Ele. Você tem necessidade? Peça. Você precisa pedir. Mateus 7, versículos 7 e 8, diz o seguinte: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Neste texto, Jesus está nos incentivando a pedir. Ele fala: peça, busca, bate, insista. Bate lá, o tempo todo até você receber. Busque, peça. Qual é a tua verdadeira necessidade nesta noite? O que deseja? Peça. Ele disse que vai dar. Ele disse que Ele vai conceder. Mas, será que eu tenho que pedir de qualquer jeito? Que jeito que eu vou pedir? Deus, é o seguinte, o Senhor está vendo aqui, eu preciso. Não é de qualquer jeito. E o meu segundo ponto é: como é que eu devo pedir? E é aqui que eu quero gastar um pouco mais de tempo. Existe uma forma de nós colocarmos os nossos pedidos diante do Senhor. Eu quero ler o texto que está em Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao 22. É uma pequena história, e eu quero ler junto com você essa pequena história. De manhã cedo, quando Jesus voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atira no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Aqui tem uma história, né? Jesus está andando com seus discípulos, tinha fome, tinha uma figueira na beira do caminho. Às vezes a gente olha, mas Jesus parece que foi tão duro. Ele olha para a figueira, fala: mas não tem fruto. Mas a figueira tinha folhas. E dizem que quando uma figueira tem folhas, ela tem que ter frutos. Sempre ela tem fruto. Porque senão é simplesmente uma aparência. Não dá fruto. Para que serve? Jesus manda secar na hora. Seca. E na mesma hora secou. Os discípulos olham para aquilo: o que o Senhor fez que secou tão rápido? Aí Jesus dá uma lição de moral. Se vocês tiverem fé, o que vocês pedirem vai acontecer. Se tiver olhar para esse monte e falar: monte, sai daqui, vai para lá, pronto. Acontece. Se vocês tiverem fé, tudo o que vocês pedirem em meu nome, crendo, vocês vão receber. Então, um princípio aqui é que tudo o que eu for pedir, eu preciso ter fé. Mas em que eu preciso ter fé? Fé, o que significa a palavra fé?
O texto de Hebreus 11:1 diz que a fé é a firme certeza das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo. A palavra fé é você acreditar em algo que você não vê. Você não viu, mas você tem certeza que aconteceu. E nós, como cristãos, nós precisamos ter fé no quê? Muitas pessoas têm fé em muitas coisas. Às vezes acredita numa folha que põe na orelha aqui, uma folha de arruda, que aquilo lá vai trazer sorte. Ela tem fé naquilo. Ela tem fé num objeto que ela coloca na casa dela e acredita que aquilo lá vai trazer sorte para ela. Mas nós, cristãos, nós precisamos ter fé apenas em uma coisa. Nós precisamos ter fé na palavra de Deus. Em toda a palavra de Deus. A Bíblia, ela foi escrita há milhares de anos atrás. A Bíblia, ela é o livro mais antigo do mundo. A Bíblia, talvez, é o livro que todo mundo tem, mas ela é o menos lido no mundo. Todo mundo tem. Tem lá em casa, coloca assim como um amuleto, no Salmo 91. É muito comum isso. A Bíblia, por si só, se você não crer no que está escrito, para você é como um jornal velho que não serve para nada. Não serve para nada. Mas a palavra de Deus diz, em Hebreus 11, versículo 6, diz assim, 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que é recompensador ou que recompensa aqueles que o buscam. O texto de Hebreus diz que sem fé você não consegue agradar a Deus. Porque é necessário, é importante, é imprescindível que se você se aproximar de Deus, você precisa crer que Ele existe e que tudo que está escrito na palavra do Senhor é verdade. E nós cremos por fé. No capítulo 11 de Hebreus, existe uma lista de descrição de pessoas da Bíblia que pela fé alcançaram algumas coisas em Deus. Depois, em casa, leia esse texto. Pela fé, Abraão, Pela fé, Enoque, Pela fé, Pela fé. Tem uma lista de homens de fé que creram e alcançaram e escreveram uma história. Esses homens creram antes da graça. E eles esperavam o dia que Jesus iria vir e trazer salvação sobre a vida deles. Hoje, nós somos homens e mulheres de Deus muito mais privilegiados do que esses homens descritos em Hebreus 11, porque nós vimos a vinda do Senhor Jesus. Nós vivemos pós-vinda do Senhor Jesus. Nós vivemos no tempo da graça do Senhor Jesus. E nós não vimos. Você viu Jesus morrer? Você viu Jesus ressuscitar? Você viu Jesus fazer milagre? Mas nós cremos pela fé. Se você se aproximar de Deus, você precisa crer que Ele existe e não duvidar absolutamente nada do que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é absoluta. A palavra de Deus não é relativa. Relativa por quê? Às vezes a gente vai, mas não é bem assim. Você vê, naquele tempo, eles não viviam o que nós vivemos hoje. Mas a Bíblia, ela é talvez o livro mais atual que nós podemos praticar. Porque o que está escrito aqui serve de exemplo para a minha vida hoje. Eu creio na palavra do Senhor.
Eu creio, por isso eu declaro, por isso eu falo, por isso eu anuncio a palavra do Senhor. Então, se você tem necessidade, se você precisa de algo do Senhor, você precisa crer que Ele existe. E mais uma coisa, Ele é galardoador, quer dizer, Ele é presenteador. Ele vai te recompensar. Ele não vai deixar você em falta de absolutamente nada. O Senhor Jesus deseja que nós tenhamos vida e uma vida abundante. O Salmo 37, versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. O que é que deseja o seu coração? O que você precisa fazer para obter? Agradar ao Senhor. Como é que você agrada ao Senhor? Tendo fé, crendo. Não duvide. Não se aproxime de Deus achando assim, eu vou ver, vou experimentar. Se você vier com este coração, você já não receberá aquilo que você deseja. E a palavra de Deus nos assegura isso. Tem uma história, eu quero ler com vocês essa história. Eu vou relatar, vamos relatar essa história aqui. É uma história que está, não precisa pôr no telão, tá? Porque é uma história um pouquinho grande. Eu só quero relatar o que acontece nessa história. É uma história que está em Lucas, capítulo 8. Mas olha só, a palavra de Deus diz que Jesus estava caminhando, ele estava bem cansado, porque todas as vezes que Jesus caminhava, vinha um monte de gente atrás dele. Ele estava caminhando e diz que o chefe da sinagoga, um senhor chamado Jairo, quer dizer, ele era o que era responsável pela igreja. O pastor lá, responsável lá. Ele soube que Jesus estava naquele lugar. E a filha dele estava muito doente. Ele tinha uma grande necessidade. E ele falou assim, Jesus está aqui, eu vou atrás dele. Chegou para Jesus e falou, Jesus, a minha filha está muito doente. Será que o senhor poderia ir lá para que orasse com ela e ela fosse curada? Jesus falou, eu vou sim. E saiu. Só que ele sai e vai uma multidão atrás dele. Conforme ele está caminhando, aquela multidão apertando, vem uma pessoa, né? E puxa a roupa de Jesus. Aí Jesus para no meio daquela multidão e fala, escuta, quem é que me tocou? Alguém me tocou. Aí os discípulos olham para Jesus, mestre, estamos um monte de gente, tem um monte de gente que encostou do Senhor, nós estamos tudo apertado aqui. Como assim? Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E de repente aparece uma mulher lá meio escondidinha, né? Fui eu, morrendo de medo, porque as mulheres nem podiam chegar perto dos homens naquela época. E aí ela conta que ela tinha uma doença, né? Ela precisava de Jesus. E Jesus olha para ela e fala assim, vai, porque a tua fé te salvou. Ela simplesmente encostou. Por quê? Porque ela já tinha ouvido que Jesus fazia milagres. Aonde Jesus estava, havia mudança. Ela ouviu aquilo. Eu vou lá, eu vou encostar nele. Se eu encostar, vai dar certo. Ela creu, ela teve fé e ela recebeu. E Jesus, olha, tá bom, vamos embora. Só que Jesus se atrasou um pouquinho, ele se perdeu lá um pouquinho, né, afinal de contas. Aí chega um povo, não precisa mais ir não, a menina morreu, nem precisa mais de ajuda. Jairo, eu acho que Jairo, ele fica, como é que pode? Eu pedi para ele ir lá em casa. E aí, capítulo Lucas 8, aí Jesus, ele faz o seguinte, ele olha para Jairo e fala assim, ouvindo Jesus isso, disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Morreu, não tem mais jeito.
A gente costuma dizer, só não tem jeito para a morte, né? Só não tem remédio para a morte. Era como se que não tem mais jeito, morreu. Não incomoda mais. Jesus olha para ele e falou, não tenha medo. Muitas vezes nós temos necessidade e a gente fala assim, só Deus, como se fosse o último recurso da vida e que daí não tem mais jeito para nada. Não é verdade. Nós precisamos nos aproximar de Deus sem medo, crendo, com fé. Ele é nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. E aí me chama a atenção o que Jesus faz. Jesus faz o seguinte, Ele não deixa ninguém entrar com Ele na casa. Tinha um bando de incrédulo naquele lugar. Você acha que alguém queria que aquela... Morreu? Quero ver o que ele vai fazer agora. Acho que era isso que eles olhavam e faziam. Quero ver como é que ele vai sair dessa agora. Quero ver, vamos ficar olhando. De um bando de incrédulo. Jesus faz o seguinte, eu não quero ninguém comigo. Só quem vem comigo é Tiago. Quantos de Tiago? Vem comigo. Pedro, João e Tiago. Quantos discípulos Jesus tinha? Mas por que ele não trouxe todos? Ele trouxe aqueles que ele tinha certeza que iam crer com ele. Quando você tem necessidades, não se aproxime de pessoas que não creem. Você precisa crer na palavra de Deus. Aproxime-se de pessoas que tenham fé, que creiam na palavra de Jesus e que vai ajudar você a alcançar o propósito de Deus na sua vida. Jesus chama Pedro, Tiago e João e bota todo mundo para fora, mas ele chama o pai e a mãe também. Por que ele chama o pai e a mãe? Porque com certeza o pai e a mãe também iam crer. Eles não estavam duvidando, eles tinham certeza, eles tinham fé que ia dar certo. Jesus entra com aquelas pessoas que criam. Cerque-se de pessoas que creem em Jesus. Se você não puder influenciar pessoas, não se aproxime de pessoas que não creem. Se você for se aproximar, é para abençoá-las, para que elas também creiam. Mas não seja influenciado por pessoas que não creem na palavra de Deus. A palavra diz que é assim e acabou. Vai acontecer sim. Vai acontecer sim. Nós precisamos encher o nosso coração de fé. E aí o que acontece? Jesus olha para ele e fala, creia somente. E o que acontece? Ela ressuscita. Jesus fala, não, ela só dorme. Mas ela estava morta. Jesus vai lá, impõe as mãos, ela levanta e Jesus entrega a filha para eles. Eles fizeram a maior festa. Ainda Jesus fala, não conta para ninguém. Imagina, né? Eu ia ser a primeira, sair berrando. Ressuscitou, está vivo, minha filha está aqui. Ele faz. Deus faz. Você tem um pedido para o Senhor nesta noite? Talvez você ache, não adianta mais, já morreu, fede. Mas o Senhor hoje pode ressuscitar os sonhos e os desejos do teu coração. Você precisa encher o teu coração de fé. Creia na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é cheia de promessas para a nossa vida. O Senhor deseja que tenhamos vida em abundância. Deus não deseja que a gente viva doente, com enfermidade, com depressão, com tristeza, com angústia, com sofrimento. Deus deseja nos dar prosperidade financeira, abundância financeira. Deus deseja isso. Mas às vezes a gente fala assim, mas por quê? Parece que não dá certo. Olha ainda Tiago 1, versículo 2 ao versículo 8. Ainda dentro desse ponto, como pedir. Tiago 1, do versículo 2 ao 8. Meus irmãos, considere um motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Por quê? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Segura aí só um pouquinho. Segura aí. Meus irmãos,
considerem o motivo de grande alegria você passar por provações. Porque a provação prova a nossa fé. Como é que você vai demonstrar que você crê? Passando por motivos que você precisa demonstrar que você crê. Como é que você vai crer se não precisa crer? Ué, não tem nada. As provações, as dificuldades, os momentos que passamos pela vida, prova a esperança. Se manter firme até alcançar o propósito de Deus. E aí continua. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. A fé vai produzir em nós maturidade. A perseverança vai produzir a maturidade. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos lá dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense você que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. Ele está dizendo o seguinte: quando você tiver alguma necessidade, você peça a Deus com fé, sem duvidar, que Ele vai conceder. Agora, se você se aproximar de Deus pedindo algo, mais ou menos, mas é bem assim, não vai acontecer isso não. Não pensa tal homem que vai receber. Você está brincando com coisa séria. Você já chegou sem ter. Não se aproxime de Deus duvidando, porque você não irá receber. É o que o texto nos diz. Não pense tal homem que vai receber. Mas nós precisamos nos aproximar de Deus com fé, crendo que será assim. Nós precisamos. Qual é a sua necessidade hoje? Se você duvidar, você não irá receber. Eu lembrei de uma frase quando eu estava fazendo isso aqui, e uma frase que o Pio usou. Se você acredita, você pega. Se você duvida, você larga. Se você crê na palavra de Deus, receba isso para você, pega isso para você e vai funcionar. Agora, se você não crê, se você duvida, é melhor você nem perder tempo, que daí você está perdendo tempo. Né? Creia na palavra do Senhor. E o meu terceiro ponto, por que muitas vezes a gente, mas eu creio, mas eu ainda não recebo o que eu peço, eu ainda não alcancei o que eu desejo. Então, o meu terceiro ponto, por que muitas vezes não recebemos? E aí eu quero ler Tiago, capítulo 4, versículo de 2 a 4. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Eu acho esse texto ele é forte. Ele diz o seguinte: você cobiça, né? O texto diz lá, quando nós não pedimos, ou nós pedimos, né? Quando a gente pede, a gente cobiça, a gente tem desejo, e a gente pede mal. A gente ainda tem cobiça e tem inveja. Coloca o texto de volta lá para mim. Você cobiça coisa. Quando nós vamos pedir algo para Deus, normalmente nós estamos voltados, nossos pedidos, para ter coisas.
coisas. Sabe por quê que a gente está sempre focado em pedir coisas? Porque a gente cobiça. E o que é cobiçar? É você desejar o que os outros têm e você não tem. Então, você pede que aquilo que o outro tem. Então, você está cobiçando o que é do outro. Mas, às vezes, aquilo não é para você. Por isso que você não recebe. Aí, ele ainda continua. Mata a inveja. Vocês invejam. E o invejar é você desejar ser o que o outro é. E você não é. Isso é inveja. Quando você olha para o outro e deseja ser aquilo que você não é. Às vezes você olha para alguém e fala, nossa, mas eu queria tanto ser igual. E aí você começa a invejar o que ele tem. Invejar o sapato que ele está usando, invejar a roupa que ela está usando, invejar o jeito do cabelo que o outro tem. Nós precisamos nos aceitar como nós somos. Deus nos fez numa individualidade, numa particularidade. Eu não preciso cobiçar e nem invejar nada do que o outro tem. Deus me fez assim, como eu sou, e eu preciso me aceitar como eu sou. Por isso que muitas vezes eu não tenho, porque eu estou cobiçando e invejando o que não é meu e o que eu não sou. Por isso, eu não recebo da parte do Senhor. Vocês lutam, ficam aí guerreando por coisa. O Senhor Jesus não deseja isso para nós. Não é isso. Ele diz que nós pedimos mal para gastar em nossos prazeres. Vamos ser bem sincero. A maior coisa, as maiores coisas que nós pedimos é para nós mesmos, para nos agradar. A gente fala, mas eu trabalho tanto, eu mereço. Afinal de contas, o dinheiro é meu, eu que estou aqui, eu mereço. A gente acha que a gente pede e vamos só para nós. Ah, mas isso me dá prazer. O pecado, ele traz prazer. E, às vezes, as pessoas não querem largar porque é prazeroso. E aí você fica lá lutando, não vence, porque você está achando o máximo, está enrolado naquela, está te dando prazer. Você está pensando em si mesmo, com sentimentos egoístas. E só você é importante, só você. Você não está nem aí para o que está ao seu redor. Às vezes a gente pede só para a nossa satisfação, para aquilo que me dá prazer. Então, como é que eu vou mudar? Eu preciso pedir algo para Deus que seja a vontade de Deus para a minha vida. Aí sim eu vou receber. Eu preciso chegar diante de Deus com fé. E eu preciso pedir algo que não seja para o meu próprio prazer, mas que seja para agradar a Deus. E qual é a vontade de Deus para a minha vida? Mas o problema é que muitas vezes a gente não sabe qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe? Voltamos lá em João 15, versículo 16. Volta lá e eu quero concluir a minha mensagem. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que lhe pedirem em meu nome. Mas, acho que o 17. Dá para pôr lá? Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. O texto ele vai nos conceder. Precisamos, tudo o que nós pedimos, ele vai nos conceder. Se nós estamos dando fruto, nós vamos pedir, ele vai conceder. E dá a impressão que está meio avulso essa frase. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Mas não está avulso. Sabe qual deve ser o seu pedido? Pensar em pessoas. O teu pedido abençoa pessoas? O teu pedido é só para você, só para receber, só para mim. Se for a tua motivação, não, Deus não vai te conceder.
Agora, se você pensar em pessoas, o Senhor irá conceder os desejos do seu coração. Ele diz, ame uns aos outros. O Alcione fez uma devocional, né, na hora da libertação, falando que a questão de perdoarmos, né? Se nós não perdoarmos, como é que o Senhor Jesus irá nos perdoar? Nós precisamos amar até os nossos inimigos. É uma vida diferente vivermos no reino de Deus. Diferente e contrário do que vive no mundo. O mundo não está nem aí, passa um por cima do outro, eles só querem conquistar, ter, e é só para si. Ninguém está preocupado com os outros. Mas as nossas motivações, os nossos pedidos, os nossos desejos, precisa abençoar pessoas. Não pode ser pedidos egoístas para você desfrutar nos seus próprios prazeres. Tiago diz que é por isso que eu não recebo. O Senhor Jesus deseja conceder o que está dentro do meu coração. O desejo do meu coração, Ele quer me dar. É simplesmente eu preciso crer. E o meu pedido precisa abençoar pessoas. Eu não posso pedir egoístamente, pensando apenas em mim. Eu preciso abençoar pessoas. Por isso, nós somos uma igreja. Nós não podemos viver sozinhos. Às vezes a gente acha que a gente por si só, a gente se basta. Eu vou viver lá na minha casa, com a minha família, e pronto, eu não preciso de ninguém. Mas Deus não nos fez para vivermos desta forma. Deus nos fez para vivermos assim, como igreja, juntos, como grupo familiar. Quando você vai a um grupo familiar, né, nós temos como hábito nos nossos grupos abrir o nosso coração e pedir oração. A gente não tem o hábito de vir aqui domingo à noite pedir nada. A gente vem aqui para celebrar ao Senhor. Os nossos pedidos, as nossas necessidades, nós colocamos no grupo. E lá você precisa crer que Deus irá responder. Deus vai responder. Agora, você não coloca. Você, não, imagina, que vão pensar de mim? Não importa. Importa que você vai abrir seu coração. E o fluxo de autoridade vai vir, né? Tem vindo, é assim. Eu e o Marco, nós estamos aqui como autoridade sobre a vida da igreja, mas nós temos autoridade sobre nós. E a unção que está sobre a autoridade que está sobre nós, desce sobre nós e desce sobre a vida de cada líder neste lugar. E desce até a sua vida. Nós cremos que é assim. E é lá, no grupo onde você está inserido, que Deus irá trazer a resposta à sua necessidade. Creia, não duvide. Você não tem noção do poder que há nesse mover. O que eu tenho ouvido de testemunhos do que Deus faz quando a gente se abre, é lindo de ver. Agora, quando a gente se fecha, a gente não quer pedir para não se expor, aí você não vai receber, porque você já está duvidando, imagina se eu vou pôr, não vai dar certo. Creia, Deus irá fazer. E de uma forma diferente, eu falei, a gente não tem o hábito de vir aqui e pedir nada, mas hoje nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos pedir ao Senhor. Pode vir o louvor? Qual é a necessidade que você tem? Nós estamos aqui num ambiente de fé. Sabe, igual Jesus fez? Vem Tiago, Pedro e João comigo. Eu estou chamando todos vocês, são Pedro, Tiago e João, cheio de fé. Porque em ambiente de incredulidade, nem Jesus faz alguma coisa.
Tem uma cidade lá que é dito, que naquele lugar Jesus foi embora por causa da incredulidade do povo e Jesus não pôde fazer nada naquele lugar. Então nós vamos fechar a porta para a incredulidade nesta noite. A incredulidade, porque a incredulidade é um demônio que aloja nas nossas vidas. Nós vamos mandar embora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, toda a incredulidade. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e mandamos embora agora, na autoridade que o Senhor tem nos concedido. E nós vamos orar neste lugar, nós vamos pedir neste lugar, e o Senhor irá nos conceder. O pedido, o desejo do teu coração, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo, o pedido. Sabe aquele desejo escondido? O Senhor tem o maior prazer em te conceder. Qual é o pai que o filho deseja algo, que seja lá um presente, para ele, que ele não vai ter maior prazer se ele não puder dar, Se ele de trazer, olha, papai trouxe um presente, o olhinho da criança até brilha, É assim que o Senhor quer fazer conosco nesta noite. Só você precisa pedir, crendo. Pedir, não um pedido egoísta, mas um pedido que você tem certeza que o Senhor quer te conceder.